Ei, gente, vamos chegando, vamos chegar. Gente, vamos lá, olha, hoje tem live especial aqui com o Décio Oliveira. Ele é meu professor, né, com quem eu estudei, ele junto da Wilma lá no IDESV. Eu acho que não tem um vídeo meu que eu não menciono aqueles dois. Porque a gente fica permeado aí, né, das frases que eles falam, as posturas, o curso, tudo é muito impactante. Para mim foi muito impactante. Então, para mim é uma realização de verdade estar trazendo um pouquinho do Décio aqui para dividir com vocês que me acompanham aqui. Que encontro bacana, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Décio é fenomenal ao vivo, espero que ele se solte. Aguardando IDESB você. Então vamos esperar o Décio aceitar nós aí. Você tá virado assim. Tudo bem? Tudo bem, eu não tô me vendo, tá? É assim mesmo? Não tá te vendo? Eu não tô me vendo. Uai, Eu não tô vendo eu mesmo. Você tá me manda vendo, assim não mesmo. Nós tá? estamos vendo você aqui perfeitamente. Engraçado. Tá dando para ver. Então tá Olha, bom que eu não Décio, vejo minha figura, tá chique. tá Eu ótimo. como, eu como marciano sou um lindo terráqueo. Vamos lá. Não sei se está conseguindo ver aí em cima. Tá chique, vamos Então lá. vamos lá, querido. Olha, deixa eu contar um pouquinho dessa história aqui, de como é que essa live está acontecendo, gente. Eu estava navegando aí pelo meu Instagram, e aí tinha alguém falando uma frase do Décio no meu comentário, pedindo: ô Isabela, comenta tal frase que não sei o quê, mas ela não citou que era do Décio. Eu sabia que a frase era do Décio, aí eu falei assim: olha, ele deve falar disso aí no Telegram, né? Porque o IDESB tem um canal lá no Telegram. Tem dois canais dele, gente, vale a pena seguir quem não segue, que é o IDESB e você e o Inteligência Sistêmica. Inteligência Underline Sistêmica. E aí eu falei com ela, fica de olho que possivelmente ele vai desenvolver, porque ele solta essas frases assim, depois ele dá uma desenvolvida, dá um contexto maior. E aí eu desliguei o negócio, falei: uai, você é bobo, eu vou chamar ele para falar isso aqui com a gente, ver se ele aceita. E aí eu mandei um zap para ele, e aí a gente está aqui. Só não sei se ele vai falar das frasezinhas, ou se ele tem alguma coisa, porque eu pedi ele uma pauta também, e ele ficou de me dar o dia inteiro e não deu a pauta. Eu falei com a Sandra: eu vou despautada para a live. Décio, você quer desenvolver aí alguma perspectiva, falar com o pessoal o que é esse tal de inteligência sistêmica, que até eu fico curiosa, eu já peguei o livro para ler, tem um livro, viu, gente? Tá na Amazon ainda? Tá, Décio? nós colocamos ele a um preço muito reduzido para que o preço não seja um obstáculo, né? Porque eu achei que o canal de distribuição da Amazon era melhor do que colocar ele no site nosso. Aham. Então, ele está na Amazon disponível com esse título, Inteligência Sistêmica. O Legal, gente. Vale conceito, muito a pena, porque o negócio é grossão, é muita informação que tem lá dentro, é bem legal. Odessa, então vamos começar por aí. Fala com o pessoal aqui o que vem a ser esse tal de inteligência sistêmica, o que você está pensando com isso? Quais são as suas percepções? bom, vamos voltar atrás, assim, nós temos 20 anos de experiência com as constelações, né? E conhecemos o trabalho no ano da graça de 1999. E E empreendemos muito no sentido de difundir a abordagem pelo Brasil e fora do Brasil. Nos anos recentes, mais ou menos já não posso nem falar recente, né? Estou ficando velho. Mas vamos lá. Há uns 8 anos atrás, eu comecei a perceber um problema que era o fato de a gente ter uma dificuldade para massificar isso. Mesmo considerando o advento da internet, é muito complexo fazer com que as pessoas realmente entendam o que a postura significa sem um processo vivencial. É praticamente impossível. E eu via também um outro problema que era, será que nós vamos ter que constelar um a um as pessoas para resolverem as questões práticas que elas têm para resolver? Porque eu já percebi, e vocês também devem ter percebido, que quando a pessoa não vivenciou e não colocou suas coisas em ordem, ela tem extrema dificuldade de entender do que nós estamos falando quando dizemos postura, né? E aí o que eu percebi
é que quando eu fiz o curso de Educação Sistêmica no IDESB, havia um meio de fazer as pessoas perceberem isso quando a gente dava para elas vivências e princípios, sem obrigatoriamente ter a necessidade de colocar temas pessoais. Elas eram capazes, baseado nos princípios e fazerem alguns exercícios e vivências, elas eram capazes perfeitamente de conseguir pôr isso em ordem. Isso me encantou e me maravilhou, porque eu percebi, agora eu consigo fazer isso, andar, né, sem ter que constelar um a um todos os temas que as pessoas sentem que tem que resolver. E aí eu bolei uma série de cursos que eu comecei a colocar através do IDESB com outros instrutores que inclusive tinham mais experiência com o campo de trabalho correspondente, que foi o caso da saúde sistêmica, da educação sistêmica, da justiça sistêmica, curso para paz, recentemente, entre outras abordagens. E ali eu coloquei um modo de trabalhar que era explicar os princípios da postura e dar às pessoas uma série de exercícios que elas pudessem praticar e elas poderem perceber a postura sem necessariamente colocar uma constelação de um tema pessoal. Não que uma constelação não seja útil, não que ela não seja necessária, mas a gente dá para resolver assim, uns 80% dos problemas se a gente resolver, a gente entender os princípios. Além do mais, eu comecei a perceber também, dando treinamento de constelações, que havia uma questão essencial que era assim, especialmente quando surgiu essa onda das novas constelações, essa coisa de colocar a constelação sem tema, sem perguntar à pessoa o que ela queria colocar e deixar os representantes atuarem livremente, eu vi que isso tinha um efeito sobre as pessoas, mas isso tinha um problema, que é a pessoa sofria um efeito daquela constelação, ela era tocada por aquilo que acontecia no campo, mas ao mesmo tempo ela não entendia ou não compreendia o que estava por trás e ela não tinha um fio guia para levar ela dali para frente a implementar aquilo de uma maneira consistente. Então, sem uma abordagem educacional, eu percebi que não basta só constelar. A pessoa tem que ter um aspecto educacional, né, vamos dizer assim, do processo. Ela tem que entender os princípios, entender a postura, onde se baseia tudo, para ela poder ter um fio guia para frente, né? E foi a partir daí que eu entendi que nós tínhamos uma chance de implementar um novo conceito baseado na ideia de que se nós entendêssemos um jeito de ensinar as pessoas como é que elas podiam melhorar a inteligência delas nos relacionamentos, nós podíamos aplicar isso numa vasta gama de situações, que iam desde os aspectos profissionais de profissões específicas, como é o caso da educação ou da justiça, até em âmbitos mais amplos, como, por exemplo, na relação de pais e filhos, né? E aí eu criei esse conceito de inteligência sistêmica, que não é um nome novo, né? Já existiam outras pessoas que já estavam usando esse nome por aí, pessoal de Campinas, etc. Quem nos deu a ideia de colocar isso inicialmente foi a Maria, inclusive uma aluna nossa, ela que, né, suscitou esse nome já não é novo, já tinha gente usando ele, mas a ideia do conceito em si me agradou bastante, que é bolar uma maneira de levar, não a constelação, mas os princípios sistêmicos de uma forma inteligente, para que as pessoas se relacionem de uma maneira melhor nos seus relacionamentos profissionais ou pessoais. Nós já temos aí o conceito de inteligência emocional, então a gente pode também ter um conceito de inteligência sistêmica. E foi isso que nós tentamos refletir nesse conceito novo, fizemos inclusive o seminário dos alunos desse ano foi muito focado nisso. O livro também mostra como é que diversos profissionais aplicaram isso no conceito em seus respectivos trabalhos como educadores, como coaches, como médicos e assim por diante. É mais ou menos isso assim que a gente pensou e que a gente tem desenvolvido no IDESB desde então. Então, Décio, eu até acabei de falar com o Luiz Henrique, que é do Liderança Sistêmica, e chamei ele para fazer uma livezinha assim também, porque eu gosto muito Ele não é ótimo? Conceito, daquele conceito, daquele curso. Eu quero fazer aquele curso ainda, do Liderança. E eu estava lendo o livro, né, as primeiras partes do livro lá, na introdução, eu estava lendo a primeira parte que você fala da pedagogia sistêmica, né? E eu falo muito dessa, mas não é pouco não, eu falo muito aqui no canal, né? Com o pessoal que me segue aqui, né? Por onde eu vou aí, onlinemente, né? Que eu estou falando, eu falo muito, mas muito sobre isso. Gente, para de focar só na constelação em si, tem o seu lugar, eu acho, para quem está chegando dessa, não sei se você concorda comigo assim.
mas tem o seu lugar, né, na hora de ir para o campo ali, tem o seu lugar para quem está chegando, eu acho que é muito especial o grupo, a vivência em grupo. Agora, esses cursos laterais, né, como o educação sistêmica, o liderança, o justiça, ou mesmo a leitura dos livros de uma forma mais aprofundada com a alma, assim, não intelectualmente. Mas isso ajuda demais as pessoas eu tenho a imagem da canoa, assim, né? O primeiro movimento da canoa, ela vai deslizando, mas depois ela perde movimento. Se a pessoa não fizer um movimento por ela mesma ali, ela não consegue seguir adiante. Então, não é a constelação em si, não é o campo em si, não é o fenômeno em si. As pessoas às vezes ficam muito em lua de mel, né, com o fenômeno, que é bacana mesmo. Você agora está aparecendo para você aí? Ah, agora eu consegui. Agora eu Agora vi, eu eu tô vi que você vendo. conseguiu, eu vi que você olhou assim, eu falei, meu Deus, conseguiu. A constelação, ok, mas essas leis sistêmicas, elas são mega importantes para o movimento continuar, porque senão não ressoa. Para mim, o gráfico seria, se fizer constelação, vai até aqui, depois começa a dar umas rateadas, assim, sabe? E se Porque tiver as leis, parece que... a quantidade vamos dizer assim, de vicissitudes e problemas que nós temos que enfrentar no cotidiano, não lidar com a constelação. Mas, na verdade, depois eu entendi que a constelação vem assim mesmo. Porque a pessoa vê aquilo e depois ela vai esquecendo, porque a rotina acaba envolvendo ela. E a personalidade, os problemas do cotidiano, quando você vive num mundo onde todo mundo não está pensando sistemicamente, não está vivendo sistemicamente, você é o único que vive de uma maneira diferente, você tem uma tendência de cair, né, no esquecimento e voltar ao padrão anterior. E, e a questão é que nós temos que manter isso aceso de alguma maneira, né? E a única forma de fazer isso é introjetando os princípios, e a única forma de introjetar os princípios é através de uma certa diligência, de uma certa disciplina. Bom, vamos lá para aquelas frases polêmicas? A frase, Então, uma das frases, a frase que fez a live nascer, que é a Hum. sobre a moral, né? Que a moral, ela está contra a vida e a serviço da exclusão. Seria essa frase. Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Adoro, vou lá. Primeiro, que eu gostaria que os nossos ouvintes aí entendessem que essas frases elas não têm um propósito de serem uma verdade absoluta. Elas são muito mais um pontapé para uma reflexão e um despertar da consciência das pessoas do que nós não estamos afirmando isso de maneira categórica. É lógico que a moral ela tem um papel importante na nossa vida e nós não podemos desprezar isso. Mas também trabalhando com isso 20 anos, eu não deixo de ver o que acontece em função da moral muitas vezes e que traz os clientes às vezes com problemas graves. Então, primeiro eu gostaria de dar uma explicação mais ampla, né? A moral, esse é um tema que no nosso treinamento eu gasto assim talvez 1 hora explicando isso para os alunos Uhum. com uma demonstração ampla e tudo. Vou tentar condensar isso. Mas basicamente o que é a moral? Se eu for aqui, sei lá, no boteco da esquina, pedir 2 cervejas, uma picanha, mas eu estiver abraçado com 2 meninas ao mesmo tempo, a cerveja e a picanha tudo bem, as 2 meninas não estão ok, né? Mas se eu sair daqui e for para um país de lei islâmica, aí já vai ser diferente. Aí as 2 meninas vão estar ok e o problema vai ser a cerveja. E se eu for lá na Índia, o problema vai ser a picanha. Então, a moral ela tem um condicionante, um contexto cultural e geopolítico, até, por assim dizer. Consequentemente, nós não podemos acreditar que a moral é uma exata descrição do certo e do errado, porque ela muda de contexto, muda de lugar, muda de situação e a moral muda de acordo, né? Quando eu era pequeno, uma mulher separada, Deus me livre, era uma coisa assim, quase uma doença contagiosa. Hoje em dia, né, todo mundo aceita isso numa tranquilidade absurda, o que prova que a separação em si não era o problema, assim como o álcool em si não é o problema, como a picanha em si não é o problema. A moral tem uma outra finalidade. Ela parece estar ligada ao processo de definição de quem pertence e quem não pertence a um determinado grupo. A moral muitas vezes é usada como um limite. Depois que você cruzar aquele limite, você não pertence mais. Um exemplo importante seria talvez as religiões ou culturas onde a gente faz, por exemplo, circuncisão em bebês e aqueles que não são circuncidados não podem pertencer. Então nós vamos arrancar a tampa do pipil do menino de 7 anos, né?
E isso é uma condição para que ele seja moralmente integrado ao grupo. Então tem alguma coisa estranha aí, nesse limite, que faz com que nem tudo que a moral impõe seja realmente uma coisa benéfica para as pessoas. Veja bem que eu estou dizendo nem tudo, tá? Mas as pessoas ficam tão fascinadas pela moral que elas não param para perceber que muitas vezes os limites morais eles não são limites reais no sentido de serem bons ou ruins, mas sim limites de pertencimento. E com isso, o que acaba acontecendo é que muitas vezes as pessoas ficam moralistas e não checam se os princípios morais que elas estão defendendo realmente são bons ou ruins, ou produzem bons efeitos para as pessoas ou maus efeitos para as pessoas. É isso que eu quero dizer com bons e ruins aqui, né? E aí elas ficam tão fascinadas por isso que, no final, acabam cometendo muitas injustiças contra si e contra as outras pessoas do grupo familiar ou mesmo outras pessoas em nome dessa suposta moral. E aí, o que acaba ocorrendo é que depois, por conta dessa exclusão, nós vamos ter aquilo que nós já sabemos que vai acontecer, né? Que é uma repetição desse padrão imoral dessa pessoa que está sendo acometida por uma exclusão nesse momento. E essa é a maneira como nós plantamos as repetições nas situações comuns da vida, né? Quando a gente pega, por exemplo, um pai que abusa de uma filha, vi aqui uma pessoa perguntando aqui, aí nós atacamos essa pessoa moralmente, o que não quer dizer que ela não tenha que ser responsabilizada, isso é outra coisa, né? Mas nós disparamos um gatilho moral contra essa pessoa e tentamos excluí-la de todas as formas, de todos os círculos possíveis sociais. Bom, você pode fazer isso e é o que geralmente se faz, mas qual é a consequência? Então depois eu vou ter outras pessoas repetindo esse padrão na geração subsequente. Eu vi isso recentemente quando eu estava dando um curso para o Ministério Público. Eu e o José fizemos um curso aqui para o Ministério Público de Minas Gerais, para uns 20 e tantos promotores e serventuários da Justiça Mineira ligados à promotoria. E havia uma promotora que nos contou um caso muito interessante. Havia um homem que ele havia abusado de todas as mulheres da família. Então era uma região erma, esse homem tinha abusado, ele transava com todas as mulheres daquele grupo familiar, inclusive com as filhas, né? Filhas, sobrinhas, irmãs da mulher, uma confusão. E aí, uma das filhas, que era uma menor, uma menina de 13 ou 14 anos, não sei, quebrou o código do silêncio e denunciou esse homem. E é lógico que quando esse homem foi preso, houve todo um movimento de moral contra ele, né? Que absurdo e tal. E a condenação moral foi tão profunda, né, que levou essa menina, então, depois desse momento, a fazer um movimento de expiação. Porque cada vez que eles acusavam esse pai de uma atrocidade, de ser pior ainda do que ele já era, ela pegava uma gilete e cortava o braço dela mais profundamente. Então ela estava fatiando o braço todos os dias por lealdade a esse pai. E o que houve foi que, de posse da compreensão disso que nós estamos falando aqui, dessa lealdade que existe, como é que ela atua dentro da família, é que eu sugeri que fosse abrandado esse movimento de condenação moral a esse pai. E de explicar algumas coisas importantes sobre essa questão sistêmica para a criança, principalmente fazer com que ela conseguisse aceitar o pai, né, com a culpa dele, inclusive, do jeito que ele era, não precisa ela voltar a ter convívio com ele, muito bem entendido. Mas quando cessa essa condenação moral, a criança então para de se automutilar. E ela ficou muito tocada, porque ela era uma pessoa que no início, quando eu contava essas coisas, ela ficava muito aguerrida e muito contra. E depois que ela viu que eu não estava falando nada sobre a questão da aplicação da lei, nada sobre a responsabilização do pai, eu estava falando apenas sobre uma postura em relação a ele, e como essa mudança de postura tinha permitido a criança se libertar desse movimento de automutilação, ela ficou muito tocada e viu o resultado disso. E essa é uma coisa difícil de explicar para as pessoas, né? Porque quando a gente fala isso, elas ficam pensando que nós estamos falando que não é para fazer nada, que vai deixar o cara solto, que nós estamos apoiando esse comportamento da pessoa, e não é nada disso. Eu estou tendo um problema, não sei se você com a sua experiência na internet tem talvez mais experiência do que eu, mas eu tenho um problema sério que eu estou enfrentando ultimamente com a exposição, por exemplo, à internet, esse negócio da tendência das pessoas irem do alfa para o ômega, velho. É assim, se você fala que tal coisa não é assim,
ela já pula para o ômega do outro lado. Que tipo assim, se você falar que não é para atacar moralmente um cara que abusa, elas entendem então que você está liberado para poder fazer tudo quanto é merda, e não é nada disso. Né? Nós não estamos falando que se o alfa não está certo, o ômega está garantido. Você Então, fez até um áudio esses dias sobre isso, né? Não ou, é i, a gente não fica aqui de é, forma absoluta. Eu lembrei do Bert, em algum livro aí dele, alguém faz essa pergunta para ele, assim, querendo fazer uma pegadinha com ele, né, de moralizar as questões, aí ele estava falando exatamente sobre abuso, aí ele falou, a sua pergunta é legal, a sua pergunta é moral ou a sua pergunta é sistêmica? Porque se você quiser levar isso aqui só para o campo do ético e do moral, a gente vai ficar aqui o dia inteiro discutindo. Agora, aqui o que vai ajudar o cliente é ficar no sistêmico. O que vai promover um movimento para essa pessoa a partir de agora? Porque se ela ficar olhando para trás, cortando braço, fatiando o braço, como você disse aí, o que isso vai ajudar seu cliente? Não vai ajudar em nada, né? Agora, internet, isso bem-vindo ao meu mundo. É é, muito difícil ter uma habilidade para permanecer aqui. Porque realmente, assim, o pessoal já está bem. Aqui, pelo menos no meu canal, né? O pessoal, eu faço umas brincadeiras aqui, eles já estão ficando espertinhos. Outro dia eu perguntei assim sobre essa questão de moral. Aí eu joguei assim, gente, quem aí segue a lei da consciência? Lógico que tem pegadinha no meio, né? Quem aí segue a voz da consciência? Aí um tanto de gente, eu sigo a voz da minha consciência, porque aí é a moral pura, né? A pessoa defendendo os valores e tal. Mas muita gente, eu acho que 70% falou, eu estou tentando aprender a ficar de consciência pesada, e ainda assim, usando os termos mesmo, de ficar consciência pesada, consciência leve. Então o pessoal já está começando a ficar esperto com esses movimentos, entendendo que essa moral aí ela precisa ser olhada, mas também dissolvida e abraçada, integrada, e não de forma para a gente ficar julgando as pessoas de certo, errado, preto e branco. Agora, a internet é muito difícil. Uma vez você mesmo falou comigo, e eu segui os seus conselhos, de não ficar falando cuidado, hein? alguns temas. Hã? Cuidado, se seguir meus conselhos, às vezes dá problema. Não, não, mas deu certo. Porque era muito sobre conteúdo, que eu colocava tudo aqui, né? Falava de abuso, de tudo, e vinha o pessoal das bandeiras todas, né? Se você falar de coxinha, vem o Uhum. pessoal das bandeiras do alface. E você fala de alface, vem as bandeiras de coxinha. Então, eu aprendi com o tempo, assim, de 4 anos aqui, levando muita cacetada mesmo, a não falar alguns temas. Aí eu faço curso e aí eu chamo o pessoal para esse lugar mais íntimo e lá a gente discute isso mais abertamente. Aqui eu dou umas pitadinhas só, porque é complicado mesmo. Porque, por exemplo, tem gente que está chegando agora aqui na live, tem gente que já conhece, já passou, por exemplo, pelo IDESB, então já tem esse ABC, né? Eu brinco que é alfabetização. Já está alfabetizado. Então fica mais fácil da Eu acho gente que um dar o ponto conceito. importante, por exemplo, um ponto importante para nós aqui é exatamente assim, se a gente tem esse espaço para a gente discutir, explicar, as pessoas vão ficando mais qualificadas em relação ao que nós estamos dizendo, no sentido de entenderem que nós não estamos sendo radicais, nem xiita, nem machista, nem feminista, nem... Né, nós não somos nem alfa nem ômega. Ser sistêmico ou atuar sistemicamente é exatamente isso, né? Encontrar um meio termo Além do bem e do mal. que equilibre as relações e entender que quando nós movimentamos dentro de um sistema, nós estamos movimentando com todo o sistema. Eu costumo brincar que é como um móvel. Você encosta numa pecinha, movimenta o móvel inteiro. E como é que nós fazemos para tocar isso com muita sabedoria, com muito carinho, com muito jeito, para que as pessoas sejam beneficiadas por aquilo que a gente faz e não propelidas dentro de uma espiral de conflito ou de piorar o que já está difícil, né? Vamos dizer assim. Tem outra frase aí? Manda lá. Essa aí eu acho que eu dei A conta de outra sair dela. frase que eu curto, a frase que eu gosto muito, assim, é sobre a humildade. A maior humildade é estar vivo, né? Que você fala isso. Essa frase, para mim, eu acho ela top, porque ela também, eu acho que ela cruza com uma outra frase sua que eu acho que tinha que dar um livro esse trem. Essa da humildade, a maior humildade é estar vivo, que tem a ver com aquela, o contrário do nascimento é a morte, e o contrário
Eu acho que tem a ver, né? E o contrário da vida é a reclamação. Porque o humilde, ele enfrenta a realidade, ele se adequa à realidade, ele não fica Vamos brigando lá, com a realidade. É vamos isso? Mais lá. ou menos? Eu tenho umas experiências interessantes e essas duas frases elas me remontam a várias experiências, né? Que isso aí tudo foi construído na nossa vivência. Então, vamos começar pela definição de humildade aqui, né? Não, tenho uma amiga que ela era muito desbocada. Ela me visitava lá na minha casa quando eu morava em Patos de Minas, no sítio. E ela falava tanto palavrão que o meu pai, que era um sujeito super desbocado, vocês podem imaginar que eu sou desbocado, né? Meu pai também tinha que ser. Meu pai ficava corado com ela, ficava vermelho quando ela falava assim, nossa, mulher fala palavrão demais, Acorda. E um dia ela falou assim que o meu marido é muito rico. E aí eu tinha várias pessoas na sala e depois alguém falar no particular falou assim, essa mulher é muito arrogante. Eu falei, mas por que ela é arrogante? Ele disse, pode falar que ela é muito rica? Eu falei, mas ela é mesmo, o marido dela é rico pra caramba, ela é muito rica. Você quer que ela fale o quê? Que ela é pobre? Se ela falasse que é pobre, você ia falar que ela estava sendo falsa. Né? E ali eu Hum, comecei a entender que a pessoa não podia estar certa, falando a verdade, e errada, se ela fosse falsa. Né? Então, eu comecei a entender. E naquela época, isso já tem muitos anos, saiu um livro do Bert, que depois foi traduzido como Constelações Familiares, mas o título original desse livro em alemão não tem nada a ver com isso. Né? O título em alemão é Anerkennen was ist, reconhecendo aquilo que é. E eu entendi que humildade é isso, reconhecer aquilo que é. Então, se o sujeito aceitar a é realidade, não inteligente, ser alguém. ele diz que ele é inteligente mesmo, ele está sendo humilde. Se ele é branco, ele é branco, se ele é preto, se ele é cor-de-rosa, ele é cor-de-rosa. Ponto. E aí, essa definição de humildade, ela me ajudou também a entender uma outra definição importante. A definição de respeito. E a definição de respeito no campo sistêmico é deixar com o outro aquilo que lhe pertence e tomar o que nos é próprio. E quando eu juntei essas duas coisas, e por causa das minhas próprias vivências, das minhas próprias dinâmicas sistêmicas, né, tem muito assassinato na minha família. No início, eu tive muita dificuldade com isso, porque eu tinha um movimento muito grande para a morte. Né? Eu estava querendo seguir esses negócios todos, né, me envolver nesses traços de violência que aconteceram antes na família. E aí nós organizamos um curso da Zieglin Schneider em Patos de Minas, lá em 2003, 2004, 2002, não lembro mais. E nesse curso, essa frase vem da Zieglin, né? Ela dizia, a maior humildade é simplesmente viver. Ela falou isso olhando nos meus olhos durante uma constelação que me foi muito importante, que mudou praticamente a minha forma de enxergar a vida. Porque antes eu queria consertar o passado. E para consertar o passado eu tinha que expiar pessoalmente, eu tinha que me sacrificar, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que salvar todo mundo, eu tinha que fazer... Blá, blá, blá. Então ela disse, bom, se você ficar, mais ou menos ela disse, se você ficar vivo, você já está fazendo um pedação desse negócio aí. E então gradativamente eu me alcei lá daquele movimento quase suicida, né? Não era um suicídio direto, mas era um suicídio indireto, de me sacrificar pelos outros. Eu era cirurgião, eu trabalhava 1000 horas, eu só trabalhava com casos complexos, eu escolhia estar naqueles casos mais difíceis. E progressivamente fui galgando assim, essa compreensão dessa humildade que é viver, né? Que é fazer o melhor para a sua vida e fazer o melhor para a vida dos outros. Quer dizer, viver de verdade em prol da sua própria vida e da vida das demais pessoas, mas sem esse sacrifício que mata, né? Sem essa intervenção abusiva sobre o outro, sem esse julgamento moral sobre o outro. Né? E aí, a Wilma, que é uma companheirona nesses 30 anos, né? Um dia eu estava dando um curso, né? E eu perguntei para os alunos assim, quem acha, me diz aqui qual é o contrário de morrer. Aí o pessoal, viver, né? Eu falei, não, o contrário de morrer é nascer. As pessoas ficaram chocadas, né? Eu estava falando isso para poder dar às pessoas uma noção de que a morte e a vida, elas pertencem conjuntamente. Eu ainda brinco assim, né? Dizer para as pessoas que, não sei porque elas estão tão preocupadas de achar que os vivos são tão superiores aos mortos, afinal a gente vai ficar muito mais tempo morto que vivo. E aí a Wilma ficou pensando durante meses o que seria o contrário de viver, né? Já que o contrário de morrer é nascer, qual que seria o contrário do viver?
E foi aí que ela cunhou essa percepção, né, que o contrário de viver é reclamar. E eu acho que é muito, essa frase é perfeita. muito perfeito, porque na verdade é isso, né? O que é reclamar? No fundo, é um movimento contra a ordem, onde nós estamos, de alguma forma, tentando modificar o que já foi. Muitas vezes nós podemos reclamar das nossas próprias atitudes, mas na maior parte das vezes nós reclamamos sempre da atitude dos outros. Então, eu fico uma situação onde eu não vivo a minha vida da melhor forma que eu posso, e ao mesmo tempo ainda ponho a culpa nos outros, reclamo dos outros, tento modificar isso, mas de uma maneira totalmente passiva. Eu não assumo minha responsabilidade, não faço o que eu tenho que fazer, não vivo. Então, essa reclamação ela é profundamente impactante. Uma última vivência que fecha essas frases, né? Foi um dia que eu estava organizando o curso para o Beto aqui em Belo Horizonte, já em 2005, 2004, lá atrás. Foi a primeira vez que nós organizamos para ele. E eu estava reclamando de uma série de dificuldades que estavam tendo na organização, as pessoas estavam reclamando de uma coisa, reclamando do outro, tendo problema com isso, com aquilo. E aí eu percebi que o Beto tinha uma coisa assim, se eu começasse a reclamar, por exemplo, eu estava no café da manhã e ele começava a reclamar, ele virava, pegava o café dele, o negócio, e mudava e afastava com um bocado pro lado, assim. ou então ele ligava o foda-se. Lembrei Tinha um jeito de ligar. outra frase sua, Ele tinha um jeito de ligar. Eu lembrei de outra frase sua, que é a informação nos envolve. Você estava dando informação para ele. Se ele ficasse ali, ele ia se envolver. Ele, ó, deixa eu picar a mula daqui. Ou então ele desligava, assim, você via que ele estava totalmente desligado, né? Que ele desconectava, assim, não prestava atenção em nada, né? E aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu aprendi muito com o Beto, assim, nessa convivência pessoal, porque, assim, pequenos momentos com o Beto ensinavam muito, pela postura dele, né? A postura dele era perfeita. Então, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada quando eu reclamava. Aí eu passei a fazer, né, um certo teste, né? Eu reclamava e via o que o Beto fazia. E aí eu comecei a perceber assim, gente, mas se eu não posso nem reclamar dos meus problemas, ninguém pode nem me ouvir, que desgraça. E é a reação da gente, né, nessa situação. E aí eu fui pensar assim, bom, como é que vai, que alternativa que eu tenho na vida que não seja reclamar? Então eu pude perceber que a alternativa é, você assume as suas coisas e procura uma solução para elas. Você tem que ter uma postura mais proativa e autorresponsável. E isso é viver, né? Assumir as nossas coisas. Eu estava dando um curso no Rio esse final de semana e foi muito interessante porque é uma turma de primeiro módulo e em determinado momento eles ficaram indignados com essa questão de que o passado não pode influenciar nas minhas decisões, no sentido de que eu não posso imputar a eles a responsabilidade por aquilo que eu faço. Então eu soltei mais uma frase. A frase foi a seguinte: todo mundo pode ficar livre. Não existe ninguém que está preso ou condenado a um destino sistêmico irremediável, desde que ele pare de julgar e acusar as pessoas do passado e tome a sua posição atual e tome a melhor decisão daqui para frente. Não quer dizer que ele vai ficar isento das consequências, mas seguramente ele vai estar isento das repetições. Então, é isso, né? Essas frases são divertidas. E tem, aí você pode fechar com a sua do Prêmio Nobel, que você falou que vai ganhar o Prêmio Nobel com uma frase. Você lembra qual é? Eu lembro, todo dia eu falo, essa frase vai me dar o Prêmio Nobel. Todo mundo aí que está me escutando vai guardar aí. O dia que eu ganhar o Prêmio Nobel, vocês vão estar lá para ver. O passado é inevitável. Não muda, né? Não tem jeito de ficar brigando com esse trem, então tem que focar para frente, não tem jeito de mudar. Você tem que ficar no presente, igual você fala sempre, né, Décio, também, ficar no presente, que é o único lugar porque a gente pode decidir fazer A, B ou C e ter postura A, B e C, né? É o único lugar que a gente tem algum controle. Uma outra frase para a gente ligar aí, ó. Essa frase vai me agarrar agora. Essa frase é a seguinte: o que o seu dia não contém, sua vida não contém. O que seu dia não contém, sua vida não contém. Aí pode cruzar com aquela do JC, basta a preocupação do dia, alguma coisa assim. Ele tem uma frase assim também na Bíblia, não tem? Tem. Preocupação a cada dia basta suas próprias preocupações, o negócio faz sentido. É isso, ficar no presente, né?
Se deixar, a gente fica aqui cruzando frases. Débora, Eu tinha um gente... movimento assim, tinha um movimento antigamente, né, e que vai em linha com essa questão da preocupação, que é esse negócio de ficar planejando o que eu vou fazer depois. Então a gente fica reclamando, né, e ao mesmo tempo a gente fica procrastinando as soluções. E aí eu comecei a perceber que eu fazia isso muito, né? Eu tomei uma decisão, que se eu tinha uma coisa para resolver hoje, pelo menos um pedacinho eu ia resolver hoje. E essa disciplina de fazer isso me ajudou tremendamente. É por isso que eu digo, foi quando eu conheço a frase, aquilo que o seu dia não contém, sua vida nunca vai conter. Então se você tem que fazer dieta, você tem que fazer dieta amanhã, seu dia não conter dieta, a sua vida não vai conter dieta. Se você não falou que você vai reconciliar com seu pai mês que vem, tal, beleza, mas hoje teve uma reconciliaçãozinha? Teve, então sua vida vai conter. Não teve, sua vida não vai conter. Se nós não tivermos essa disciplina de... Né, esse estar no presente significa abraçar ações e compromissos de resolver hoje pelo menos um pedacinho do seu problema grande. Se a gente fizer isso, eu garanto para você, a vida responde muito mais a essa prestaçãozinha de todo dia fazer um pouquinho do que essas grandes decisões de final de ano que nós vamos fazer o ano que vem. Né? É isso, você tem que fechar por causa da hora, não é isso, meu amor? Não, é porque a live ela explode, você sabe, né? Que a live dá 1 hora, ela começa uma contagem regressiva desesperadora aqui, começa 10, 9, aí eu fico, gente. Então, para não acontecer isso, eu queria que, se você quiser falar mais alguma coisa para a gente finalizar aqui, com o pessoal, olha, tem quase 360 e tantas pessoas aí, e esse número é um pouquinho maior, porque aqui no Instagram conta. Cada visualização ali é 1,4 pessoas. Então, assim, deve ter aí umas 500 pessoas, mais ou menos, escutando a gente aqui. Queria que você finalizasse falando aí da inteligência sistêmica de novo, amarrando essa conversa aí, o que você pode trazer. Tem o livro que eu acho, gente, mega interessante, quem está aí, para ir na Amazon. Quantos reais? É um cafezinho, não é? R$ 1,99. É um cafezinho, em Betim, um café é 1,99. Então, é um cafezinho de Betim, o câmbio. O câmbio de Betim. O livro é muito bom, é muito bacana. Se vocês, quem não conhecia o Décio, acho difícil, mas quem não conhecia... Subi a atualização dele hoje, que tinha uns errinhos gráficos lá, subi uma correção dele hoje na Amazon, já preparando para as pessoas não, né, receberem ele arrumadinho. Se tiver algum erro, por favor, nos notificar. Eu gostaria de convidar as pessoas para participar do nosso canal do Telegram, né, que se chama Inteligência Sistêmica, @Inteligência Sistêmica, direto, não tem underline, não tem nada. Ou participar do nosso canal no Instagram. Nós vamos ter novidades para esse ano, nós estamos melhorando algumas questões do nosso processo administrativo, etc. E eu devo abrir uma supervisão de constelações organizacionais em breve. Esse aí vai ser um negócio bem interessante, porque eu vou tentar fazer uma coisa combinada online e presencial, que eu estou tentando desenvolver um modelo. Vai ser uma experiência interessante esse treco aí, porque eu vi que as pessoas tinham demanda por constelação organizacional, eu tentava botar isso no treinamento, mas aí assim, eu falava para 50, 2 me interessavam, o resto dormia. Aí para atender a demanda dessas pessoas que têm interesse, e eu puder assim, fechar o gap de todas as coisas que as pessoas precisarem nesse sentido, nosso instituto está aí para poder colocar as constelações e o princípio da inteligência sistêmica, onde quer qualquer greta que ele caiba. Quero agradecer muito a sua presença e a diversão de estar aqui com vocês e com as 350 pessoas que se dignaram a estar conosco aqui para escutar a gente falar essas bobagens esse tempo todo aqui. Bobagem sistêmica. Eu tenho por mim que para mim, se a gente for fazer uma coisa hoje que não for divertida, nem não começa a fazer. Eu sei. Ô, Décio, muito, muito obrigado. Não sei nem como agradecer. Eu sei que seu tempo aí é ouro, cada gotinha de tempo para você. Muito obrigada mesmo pela presença. Eu que agradeço. Eu sei que você fez o lançamento hoje, você estava apertado e você deu um jeito para a gente poder fazer essa live hoje, porque amanhã não ia ser difícil. Obrigado. Mas aqui, obrigada, coraçãozinho para você. Tudo de bom aí. Beijo na Wilma. A Wilma tá para o Canadá, né, que ela tá? Pois é, beijo na Wilma, não sei se ela está vendo, mas depois ela vai ver, a gente fica gravado aqui.
beijo na Sandra e obrigado pelo pessoal todo do IDESV. E um beijo no coração e a gente vai se falando por aí. Muito obrigada mesmo, viu? De coração. Eu que agradeço, minha querida. Um prazer. Sempre alerta. Não é? Sempre Obrigado. alerta. Tchau, Lindé. Deixa eu Tchau. desligar aqui. Gente, muito obrigada a presença de vocês aqui. Coraçãozinho para todo mundo. Estou muito feliz. Muito obrigada. Até a próxima live. Eu vou terminar aqui, porque senão ela explode mesmo. E a gente se fala por aí. Vai lá no canal do IDESV, você, Inteligência Sistêmica, o Telegram também. Tem várias coisas aí. O conteúdo é nesse nível aí que vocês viram. Altíssimo e é muito bacana. Dá para crescer bastante. Beijo aí para todo mundo.